Olá, estamos começando mais uma live do Grupo Santa Casa BH, ao vivo no Facebook. Meu nome é Raquel Raton, eu sou gerente de comunicação do Grupo Santa Casa BH. Nessa semana, o tema da nossa live é Hospital Respiratório e seus protocolos de atendimento. Para esclarecer as dúvidas e conversar conosco sobre esse assunto, convidamos a doutora Cláudia Murta, médica infectologista do Grupo Santa Casa BH. Bem-vinda, doutora Cláudia. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Bom dia, obrigada pelo convite. Vamos tentar esclarecer algumas coisas tão importantes nesse momento. Isso. Você que está aí nos assistindo, clique aqui no botão de curtir e compartilhe a live com seus amigos. Lembrando que ao final da nossa transmissão, o vídeo da live vai para a nossa página santacasabh.org.br/coronavírus. Não esqueça de enviar sua pergunta pelo chat do vídeo, que iremos responder ao vivo. Bom, doutora Cláudia, para a gente começar, eu queria que você começasse explicando quais as mudanças a Santa Casa BH fez para atender os casos do Covid-19. A gente já está aí com vários meses, né? E muita coisa foi feita. Desde fevereiro, março, que nós estamos trabalhando para nos adequar a essa nova necessidade de atendimento. Então, lá em 15 de março, nós abrimos o primeiro CTI respiratório com 10 leitos e antes da abertura do CTI, nós tivemos várias capacitações e essas capacitações continuam acontecendo para todos os funcionários da Santa Casa, né? Não só os funcionários que estão na ala de atendimento dos pacientes com suspeita de Covid, tanto no CTI quanto enfermaria, quanto também no restante do hospital. Várias legislações surgiram a respeito, né? Várias determinações da Anvisa, da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, e nós fomos acompanhando a descoberta do conhecimento, né? Que o conhecimento para essa doença é um conhecimento muito novo, as coisas mudam muito, e à medida em que esse conhecimento, essas determinações foram mudando, nós fomos nos adequando e continuamos então com um treinamento muito grande de todas as equipes assistenciais e das equipes de apoio da Santa Casa. Não só em relação ao uso de equipamentos de proteção individual, mas também a outras condutas que precisam ser tomadas. A Santa Casa evoluiu muito nisso, né? Muitas equipes hoje fazem o que antes era uma questão de mais medo, né? De como que eu vou fazer. Hoje as equipes já estão muito mais bem treinadas e a gente tem conseguido, sim, dar um atendimento muito grande para a população à medida que os casos estão aumentando. Várias coisas já se tornaram rotina aí, né? Já entraram na rotina da equipe toda. Ótimo. E, doutora Cláudia, a Santa Casa se dividiu em 2 hospitais, né? Um hospital geral e um hospital respiratório. Eu queria que você explicasse para o pessoal o que é um hospital respiratório, né? Por que esse nome e qual que é a finalidade dele? A finalidade, né, do hospital respiratório é a gente ter um local para internar os quadros respiratórios. Preciso ficar bem claro que nem todo quadro respiratório é Covid. Nós estamos aí na entrada do inverno. Nós temos que lembrar que nos anos passados, quantas vezes nós tivemos resfriados, quantas vezes nós tivemos gripes, quantas vezes houve pneumonias. Então, isso tudo que acontecia continua acontecendo hoje, né, durante esse ano, e somado a isso, nós temos os casos que podem ou não ser Covid. Então, o hospital respiratório é um hospital para internar pessoas com quadros que sugerem uma infecção respiratória. Esses quadros, eles se confundem muito. E muitas vezes a gente só vai ter uma definição na hora que sai o resultado do exame. A maioria dos pacientes vem para a Santa Casa sem resultado do exame para Covid. Então, até que esse exame saia, a gente precisa alocar os pacientes com quadros respiratórios em alas respiratórias para facilitar o manejo desses pacientes, para dar assistência melhor a esses pacientes e para que a enfermagem, os médicos, toda a equipe multiprofissional use os equipamentos de proteção individual adequados àquelas situações. Com isso, a gente evita também que os pacientes fiquem em vários locais do hospital, porque isso não só dificulta o manejo, como também pode, eventualmente, aumentar a transmissão. Eu queria que colocasse uma foto só para vocês entenderem, né, o que é a Santa Casa, qual que é a estrutura da Santa Casa, né? Esse é o desenho da Santa Casa, ela é dividida em alas. Aquela parte azul é a parte que continua com a internação de hospital geral. Ou seja, onde são internados os pacientes que chegam sem o diagnóstico de um quadro respiratório.
Pode até ser que chegue um paciente no hospital geral, por exemplo, com uma erisipela, que é uma infecção na perna, e que com 1, 2 dias, poucos dias, ele evolua com um sintoma respiratório. Nessa eventualidade, esse paciente com erisipela, se ele tem um quadro de tosse, febre, falta de ar, ele precisa ser transferido para o hospital respiratório, para que as medidas, a gente chama até de coorte, quer dizer, uma segregação, colocar os pacientes com o mesmo quadro respiratório nas alas respiratórias, e aí dentro da ala respiratória a gente inclusive divide em pacientes com maior grau de suspeição ou menor grau de suspeição, para que ele seja então manejado naquela ala respiratória. Essa ala vermelha é então a parte respiratória do hospital. Tem uma entrada separada, né, para as ambulâncias que chegam. Então, o paciente que vai internar no hospital geral, ele é admitido em uma portaria, e o paciente que é admitido na ala respiratória, ele é admitido por outra portaria separada. Nessa portaria separada que a ambulância vai parar. Algumas vezes nós temos, inclusive, várias ambulâncias chegando ao mesmo tempo, né, com muitos pacientes para serem internados no mesmo momento. Então, eventualmente, tem até uma filazinha de ambulância, né, 3, 4 ambulâncias esperando, porque elas vão para essa entrada separada, é uma portaria separada. O paciente vai para um elevador, que é um elevador exclusivo para esses quadros respiratórios, e aí desse elevador ele vai ser encaminhado ou para a enfermaria de internação respiratória ou para o CTI respiratório, se ele já veio com uma vaga pedida de CTI, né? Importante a gente frisar que todo paciente que chega para internar, mesmo que seja no hospital geral, ele passa por uma triagem, porque muitos pacientes vêm com uma guia de internação por outro motivo e na hora que chega na triagem é observado que ele tem um quadro respiratório. Esse paciente que veio para o hospital geral, se ele é detectado com quadros respiratórios que justifiquem, ele não vai ser internado no hospital geral. Esse paciente, então, ele é automaticamente já internado na parte do hospital respiratório. Isso acontece tanto em enfermaria quanto CTI, né? Algumas vezes a gente se depara com pacientes que vêm encaminhados com um diagnóstico na folha de internação, com um determinado diagnóstico que seria para o hospital geral e que, na verdade, ele é para o hospital respiratório, mas já aconteceu também de vir paciente com quadro descrito pelo relatório médico da unidade onde ele veio, seja da UPA ou de outro lugar de atendimento ou de outro hospital. Ele vem descrito como um quadro respiratório de tosse, febre, mal-estar, e ele tem um outro diagnóstico. Então, isso tudo é avaliado na hora que o paciente chega, né? A gente tem que ter muita consciência de que os quadros, eles se misturam, né? Eu posso ter, por exemplo, um quadro pulmonar, um DPOC, um enfisema, que eu estou com uma infecção no momento que pode ser só uma descompensação desse enfisema pulmonar, ou pode ser uma descompensação de um quadro cardíaco. Mas até que isso seja documentado e seja melhor estudado, esse paciente, na eventualidade de ter os sintomas respiratórios, ele vai para o hospital respiratório. Na hora que são feitas análises mais profundas e até exames, né, específicos para o COVID, aí sim ele sai para o hospital geral. Ótimo, doutora Cláudia. De que maneira que essa divisão do hospital, né, entre geral e respiratório, auxilia no manejo clínico das nossas equipes? Auxilia muito para a gente conseguir definir quais são os pacientes que precisam de exames para COVID e que precisam de exames para outros vírus, né? Esses outros vírus, inclusive, é uma inovação que a gente conseguiu, né, aqui no hospital. Hoje, quando existe suspeita de um quadro mais grave de influenza, né, de gripe ou de vírus sincicial respiratório, que são outros vírus que comumente causam quadros muito parecidos com o COVID, a gente consegue, inclusive, fazer esse exame e até transferir esse paciente. Ele precisa ficar no hospital respiratório, sim, né, na unidade respiratória, mas ele é transferido para enfermarias de não COVID, né? Ou seja, outros quadros respiratórios. Então, isso ajuda muito no manejo da equipe. O paciente hoje que tem uma suspeita ou uma confirmação de COVID que interna, ele precisa ficar 14 dias em isolamento desde o início dos sintomas.
Então, se ele chega aqui com 5 dias, ele ainda tem mais 9 dias de isolamento. Às vezes, esse isolamento precisa se estender, porque o paciente pode ter um quadro respiratório um pouco mais prolongado. Então, isso também é definido pela equipe assistencial, pela equipe médica e de enfermagem, que está ali no dia a dia conduzindo esses casos. Então, isso facilita, sem dúvida, a abordagem do paciente. Ótimo. A gente tem ouvido muito falar em SRAG, né? Síndrome respiratória aguda grave. Qual que é a diferença dessa síndrome para a COVID? E se uma pode evoluir para outra? Síndrome respiratória aguda grave é um conjunto de sinais e sintomas. Então, é febre, tosse, falta de ar, baixa de saturação no sangue, né? O oxigênio no sangue fica baixo. Então, essa é a clássica síndrome respiratória aguda grave. O que causa isso? Várias coisas. Quem tem pneumonia pode ter febre, tosse, falta de ar, baixa de saturação no sangue. Então, eu posso ter uma pneumonia bacteriana e isso é SRAG. Por isso que hoje todos os quadros respiratórios que têm uma suspeita de infecção e que são internados, o governo definiu como notificação de síndrome respiratória aguda grave. Então, são várias causas. Pneumonia da SRAG, vírus sincicial respiratório, da COVID, da influenza, então são vários diagnósticos. Nem todo mundo que tem SRAG tem COVID, porque, como eu falei, são várias doenças que podem dar SRAG. E nem todo mundo que tem COVID vai ter SRAG, pelo contrário. A grande maioria das pessoas que têm infecção pelo novo coronavírus tem quadros leves. Estima-se que em torno de 80% a 85% das pessoas que adquirem o vírus têm quadros leves, às vezes até sem sintoma ou com pouco sintoma. Foi uma coriza, uma dor de garganta e que isso sumiu sozinho, porque o próprio organismo conseguiu resolver. Então, a maioria dos casos, a grande maioria dos casos de Covid-19 não evolui para SRAG. Mas aqueles que têm alguma complicação, pessoas mais velhas ou que já têm algum problema de saúde, os obesos, pessoas que tomam algum remédio para baixar a imunidade, enfim, são várias questões que favorecem o novo coronavírus de evoluir para quadros mais graves. Esses quadros, então, é que entram dentro da definição de SRAG e que precisam de internação. Ótimo. Você já até falou um pouquinho disso, que na verdade com o aumento do número de casos, tem chegado muita gente aqui nas ambulâncias, né? Então, saiu em até algumas reportagens uma fila de ambulâncias, né, na entrada ali específica do hospital respiratório. Eu queria que você explicasse um pouquinho por que dessa fila, né, os protocolos que têm que ser feitos até a pessoa subir. Isso mesmo. Acho que isso é importante. Isso precisa ser verificado. Ontem, por exemplo, chegaram 4 pacientes com SRAG, com síndrome respiratória aguda grave, suspeita de COVID, pode ser outra coisa, né? A gente precisa esperar o exame. Chegaram 4 pacientes ontem com um pedido de vaga feito para enfermaria, mas eram pacientes com indicação de CTI. Então, na hora que eles chegaram, que foi feita a avaliação inicial, esse paciente não podia ir para a enfermaria. Foi dada uma vaga de enfermaria para ele. Mas ele estava mais grave, esses 4 estavam mais graves e precisavam de ser transferidos imediatamente para um CTI. Então, tem vários protocolos que são utilizados para avaliação desse paciente, né? E ontem não foram só 4, né? Os 4 foram identificados logo que chegaram, mas 3 chegaram e pioraram muito rápido nas primeiras horas e também precisaram de vaga no CTI. Então, é por causa disso que, às vezes, demora e fica lá a ambulância lá fora, né? O transporte, como eu falei, ele é feito em um elevador específico, sobe um paciente de cada vez, né? Depois tem que desinfectar tem que fazer elevador. A limpeza do elevador, né? Entre um paciente e outro. Então, é por isso que, às vezes, tem sim ambulâncias ali esperando nessa entrada do Covid. A entrada do Hospital Geral, os elevadores são outros, a portaria é outra, então é tudo bem separado. No início da pandemia, a Santa Casa BH, ela disponibilizava 10 leitos de CTI, ela começou disponibilizando, e 17 de enfermaria, né? Hoje, a gente já está com 80 de CTI, 158 de enfermaria e mais 25 infantil, né? Ainda há previsão de mais ampliação? A gente consegue dizer quando? A enfermaria da pediatria é uma enfermaria em que nós fomos separando os leitos no próprio terceiro andar, né? Então, são enfermarias específicas. Crianças
têm quadros muito mais leves de Covid, então a gente não é esperado que as crianças compliquem, né? Mas as crianças fazem muito nessa época do ano infecção respiratória, em especial gripe e vírus sincicial respiratório. Nós já tivemos várias crianças, né, internadas com vírus sincicial respiratório que a gente conseguiu fazer a detecção do vírus, né? Então, na pediatria, à medida que os quadros respiratórios vão acontecendo, nós estamos ampliando as enfermarias respiratórias no próprio terceiro andar. A grande demanda mesmo é pela internação de adultos, né? Existe a perspectiva da gente aumentar mais 10 leitos de enfermaria no final dessa semana e a seguir mais 10 leitos também de enfermaria de adulto. Para a CTI adulto, nós estamos esperando a chegada de respiradores para fazer ventilação mecânica e a expectativa é que esses respiradores cheguem na próxima semana, 15 dias, para que a gente possa aumentar a nossa capacidade para 90 leitos. Além do aumento do número de leitos, várias outras coisas em termos de implementação foram feitas no CTI adulto, né? Hoje nós temos um exame que chama dosagem de procalcitonina, que é um marcador muito importante para nos ajudar a diferenciar se o paciente tem só infecção viral ou se ele tem uma infecção bacteriana junto, né? Então, esse aparelho de procalcitonina, ele está dentro da unidade respiratória do 10º andar. O sangue do paciente é coletado e é feito na própria unidade do CTI, não tem nem que descer, né, para fazer no laboratório, então o resultado é um resultado rápido. Nós também temos a gasometria, né, para dosar o oxigênio no sangue do paciente, também feita dentro do CTI respiratório no 10º andar, também tem um gasômetro no CTI do 2º andar. Todos os leitos de CTI que estão disponibilizados têm respirador, tem monitor cardíaco, foi disponibilizado também ultrassom para ser feito ultrassom à beira do leito, porque muitas vezes esses pacientes fazem, por exemplo, um derrame pleural, que a gente chama de água na pleura, né? Esse ultrassom ajuda muito nessa detecção e de vários outros quadros. Para fazer radiografia dos pacientes, né, o raio-x do tórax, também tem raio-x portátil dentro do CTI. Quando indicado, esse paciente vai para a tomografia e aí o transporte do paciente ele é feito da mesma forma como se o paciente estivesse chegando para a internação, né? Feito pelo elevador específico, a tomografia é avisada, então o serviço vai receber aquele paciente naquele momento, ele já chega, já faz a tomografia e já volta rapidamente, seja para o CTI ou para a enfermaria. Então os protocolos eles estão muito, muito bem definidos, né? Tem saído muito na mídia questão de falta de medicação, né? Falta de sedativo, falta de medicação para que esses pacientes continuem em ventilação mecânica. Então, tem dois remédios, né, que são mais usados, né? Fentanil e Dormonide, que são os usuais em CTI para sedar o paciente. Houve, sim, um desabastecimento, né, geral, não só aqui na Santa Casa, por dificuldade de compra. Mas os pacientes não ficam sem remédio, né? O que foi feito pela equipe do CTI é ampliar o leque de medicação e aí nós temos vários outros para poder substituir, né? Cada um com uma indicação específica, então de acordo com o paciente eles têm usado essas outras medicações que foram compradas, né? O Dr. Cláudio Dornas, que é da superintendência, né, e responsável pelo CTI, hoje ele me falou que já chegaram, né, alguns milhares de frascos de fentanil que conseguiu comprar. As Santas Casas do Brasil, elas têm um grupo, né, uma federação das Santas Casas, e esse grupo tem negociado diretamente com a indústria farmacêutica para que seja produzida uma quantidade maior, né, dessas medicações, em especial os sedativos e os curares, para esse tanto de paciente em ventilação mecânica, né? Então, ele tem sido feita uma negociação para que sejam atendidas os grupos, né? Para que sejam atendidos os grupos das Santas Casas e demais hospitais filantrópicos. E existe também um posicionamento até do próprio Ministério da Saúde para tentar direcionar também compras que eles consigam fazer para esses hospitais filantrópicos que têm atendido essa quantidade enorme de pacientes. Doutora Cláudia, tem muita dúvida em relação aos testes de Covid, né? Quais são os testes que existem atualmente e eles são 100% seguros? Quando que é feito? Acho que tem muita dúvida em relação a isso. Tem muita dúvida, né? Medicina, a gente não tem nenhum teste que a gente fala assim, não, vai dar 100% de positivo ou de negativo.
né? Porque depende de várias questões no organismo. E para o COVID, que é uma entidade nova, né, os testes eles são mais novos. Então, já conseguimos aprimorar muito, sim, né? A indústria, os pesquisadores já conseguiram aprimorar, sim, mas não é 100%. Então, nós temos que dividir. O que a gente tem de teste? O teste que a gente chama de padrão ouro é aquele suave, o cotonete, que colhe uma secreção lá atrás do nariz, né, para tentar pesquisar o vírus. Então, é um PCR. Esse teste é o teste que a gente chama de padrão ouro, porque quando a gente acha o vírus nele, realmente está dado o diagnóstico. O ideal é fazer esse teste entre o 3º e 5º dia de sintoma. No paciente que está entubado em ventilação mecânica, a gente estende mais essa janela para fazer o teste até ali o 7º dia, vai depender, né, da evolução do paciente. Raramente a gente faz até o 10º dia. Não adianta fazer esse teste muito precoce, porque ainda não vai ter vírus suficiente para o exame mostrar, e nem adianta fazer tardio, porque também o vírus não estará mais ali. E não adianta também todo mundo resolver fazer esse teste sem estar sentindo nada, né? Eu hoje estou bem, se eu fizer um PCR aqui, provavelmente vai dar negativo, porque eu não tenho sintoma. Então, não adianta a gente sair fazendo PCR de todo mundo. Mas é um teste indicado, então, e a gente coleta dos pacientes que internam dentro dessa faixa de sintoma. Alguns pacientes chegam aqui fora da faixa de coleta. Então, alguns pacientes já chegam, por exemplo, não estão entubados, estão na enfermaria, e aí não conseguem fazer esse teste porque já passou do momento de fazer o teste. Nesses casos, a gente faz o teste rápido, aí a partir do 8º, 10º dia de evolução do sintoma, a gente faz o teste rápido para ver IgG. IgG é um anticorpo que mostra uma infecção que já conseguiu desenvolver, o organismo já está desenvolvendo anticorpos para combater. Então, nós temos a IgG do teste rápido e existe também a IgG que é feita no sangue, que é um exame um pouco mais complexo, mas um exame também melhor. Então, basicamente, são esses exames. Se o paciente já tem um PCR positivo, ele não precisa fazer os outros. Se o paciente tem um PCR negativo, como o PCR não é 100%, né, e se ele tem um quadro respiratório que sugira infecção pelo novo coronavírus, esse paciente vai aguardar para fazer o teste da IgG. E aí precisa aguardar 8, 10 dias para ser feito o teste. Então, nem sempre o paciente vai ter o diagnóstico ali no momento em que ele chega ou no dia seguinte, por causa dessas características de cada teste e das características de cada paciente. Agora, se um paciente chega, né, com sintomas respiratórios, faz o PCR e deu negativo, ele é transferido de ala, por exemplo? Se ele não tem outro diagnóstico que justifique o quadro respiratório, ele não pode ser transferido. Mas suponhamos, eu tenho, já aconteceu, por exemplo, chega uma pessoa que tem uma história de ter uma pneumonia de aspiração, né? Então, um idoso que já teve um derrame, né, um AVC, e aí existe a suspeita de uma pneumonia de aspiração. Mas ele tem tosse, ele tem febre, será que é só aspiração ou tem alguma coisa do COVID? Nesses casos, quando está na janela, a gente consegue fazer um PCR, o PCR vem negativo e ele tem justificativa para ter os sintomas, porque ele tem, como eu falei, uma suspeita de uma pneumonia aspirativa. Nesses casos, o paciente pode sair da enfermaria e pode ir para o hospital geral. Né? Isso varia, então. Chega aqui uma pessoa, chegou há pouco tempo, por exemplo, o quadro era um quadro respiratório muito grave, de muita falta de ar, muita queda de saturação, né, de oxigênio no sangue, era uma pessoa, inclusive, mais jovem. Ele foi para o CTI respiratório e na hora que se viu, né, não era nada respiratório, era cardíaco. Né? Então, esse paciente, ele tem um teste negativo, ele tem a justificativa cardíaca, ele não precisa ficar no CTI respiratório. Aí esse paciente pode, então, sair do CTI respiratório e ir para os nossos leitos de CTI geral. Porque como ele não é COVID, né, ele tem outro diagnóstico, ele vai para o CTI geral e aí eu consigo uma vaga lá no CTI respiratório para atender outro caso que seja possível de COVID. Então, a gente faz esse manejo todo, tanto para a enfermaria quanto para os CTIs. A gente sabe que isso gera uma expectativa, né, muito grande na família, né?
Ele já tem um problema de coração, ele já tem um problema de pulmão, a gente entende isso perfeitamente. Mas se tem um quadro sobreposto que precisa ser excluído, até o momento em que isso seja excluído, o paciente fica na enfermaria respiratória. Porque nós temos que pensar no manejo dele, ali ele vai ser manejado para o problema cardíaco, para o DPOC dele, para a asma dele e também para possível infecção respiratória. Excluído o diagnóstico, ele vai para o hospital geral. Ou a outra forma de ir para o hospital geral é na hora que se passam os 14 dias de isolamento, né? Eu sei que se eu tiver hoje um COVID, eu posso transmitir durante 14 dias de sintoma. Então, se o paciente chega aqui, por exemplo, no 5º dia de sintoma, ele tem mais 9 dias de isolamento, ele estando bem no 14º dia, já não tem tosse, já não tem falta de ar, não está espirrando, mas ele precisa continuar internado por outro motivo, ao invés dele ir para casa, ele vai para o hospital geral. Isso é muito interessante, doutora Cláudia, porque tem saído muito na mídia e as pessoas têm feito denúncias, né? A minha avó, minha mãe, minha tia tem câncer, já era diagnosticado um câncer, com metástase, ou já tinha tido um infarto, e aí colocaram na área COVID, colocaram no hospital respiratório, né? Então, eu acho que o que as pessoas não entendem é que ela pode ter o câncer e pode ter sintomas respiratórios que pode ser COVID. Né? Por isso que é preciso excluir e por isso que é preciso uma história médica muito bem colhida. Né? Às vezes o paciente vem de fora com uma história e na hora que vai ser colhido de novo ou tem uma informação nova, a gente chega a outras conclusões. Né? A gente entende sim, né? Uma expectativa grande. Logo lá no início, internou um paciente que tinha uma imunodepressão. Ele tinha feito inclusive um transplante já. E aí ele veio com um quadro que era dito de quadro suspeito de COVID. Quando a gente foi ver, na verdade, ele tinha uma infecção urinária. A infecção urinária deu nele febre, deu muita falta de ar, que ele não relatava exatamente, né, como é que era a falta de ar, se tinha tosse, se não tinha tosse, mas ele tinha falta de ar, ele tinha uma baixa de saturação, mas na hora que foi visto que o quadro era de infecção urinária, não tinha nada respiratório, esse paciente saiu da ala, inclusive sem teste de COVID, porque foi dado um outro diagnóstico, né? Então, a gente precisa ter esse momento inicial, né, de avaliação mais completa do paciente, de exclusão de outras coisas, principalmente porque o que está descrito é que quem mais complica com COVID é quem já tem alguma doença de base. Então, o que a gente tem recebido, na grande maioria, em especial no CTI, são pessoas acima de 60 anos de idade e que já têm algum problema de saúde. Tem problema de coração, ou tem diabetes, ou tem problema de pulmão, ou tem algum problema renal, ou usa remédio que abaixa a imunidade para tratar, por exemplo, uma doença reumatológica ou uma doença de Crohn, né, que é um quadro intestinal. Então, como isso é uma gama de coisas muito grande, a gente precisa definir exatamente o que é e, não sendo COVID, ótimo, vamos sair e vamos para a ala do hospital geral tratar as outras coisas. Muitas vezes a gente tem até sobreposição, né? O raio-x mostra que é uma pneumonia, por exemplo. Então, a pneumonia precisa tomar antibiótico, o teste de COVID deu negativo, vamos tratar essa pneumonia só com antibiótico mesmo. Tem várias pessoas nos acompanhando aí. A Kétima Guedes falou: parabéns, equipe, sempre fazendo o melhor possível. A Célia Regina aí também nos acompanhando. O Marcos está perguntando o seguinte: o paciente pode vir a óbito e ser sepultado antes do resultado do COVID sair? Infelizmente, isso algumas vezes acontece, né? A gente tem tentado fazer esse PCR, que é o exame, né, mais fidedigno, mas como eu falei, dependendo do período de sintoma do paciente, a gente não consegue. Quando o paciente evolui para óbito e ele já tem o diagnóstico de COVID, se ele está naquela fase de transmissão da doença, que são os 14 dias, são feitos procedimentos específicos para aquele caso de COVID, porque a gente não pode expor nem a equipe de enfermagem, nem médica, mas não pode expor também a equipe da funerária e não pode expor os familiares e os amigos que vão para o velório, porque o contato, né, a gente sabe que o vírus transmite por via respiratória e também se eu me contaminar ali em superfícies ou no próprio corpo do paciente que tem o vírus.
Então, são feitos esses procedimentos todos. Se o paciente tem COVID confirmado, mas ele morre numa fase muito avançada já, depois que já passou aquele período de isolamento, né, e ele ficou internado, teve outras complicações por causa do COVID, e aí, então, ele já está fora da janela de transmissão, aí esse paciente não precisa descer, né, para o necrotério no saco impermeável, como seria no caso antes, e não precisam ser tomadas medidas diferentes no velório. A gente sabe que todo velório hoje, né, independente do diagnóstico, está sendo muito restrito, né, mas esse paciente, então, que já saiu da fase de transmissão do COVID, ele teria um velório usual para os dias de hoje. O paciente que ainda não tem a confirmação se é ou não COVID, então se existe a suspeita e se não se conseguiu ainda documentar que não é, aí ele precisa seguir os trâmites usuais de suspeita. E o caso suspeito de óbito por COVID, ele precisa, sim, seguir as mesmas orientações do caso confirmado. Exatamente para a gente não expor a família, não expor os amigos, né, que porventura participem desse velório e não expor também os funcionários que estão manipulando o corpo, seja da enfermagem, seja do necrotério, da funerária. Então, se ele é suspeito e não tem o resultado, sim, ele vai ter que ser tratado como positivo. Ele tem que ser infelizmente, tratado... não pode ter velório. Infelizmente. A gente tem tentado ao máximo agilizar, né, esses exames. Hoje a gente tem conseguido, né, de muitos pacientes, fazer um exame que sai no CTI, né, a gente tem conseguido ainda fazer para todo mundo, um exame que sai aí com 2 horas mais ou menos, né, um PCR com 2 horas, mas volto a dizer, depende da fase da doença em que o paciente chega para a gente. Tá. Né? A Magda, a doutora Cláudia, está perguntando se a prefeitura disponibilizou teste rápido para os funcionários do hospital. E por que não para todos, sendo que está havendo sorteio? Aí ela fala, achei um absurdo. O que acontece é que o hospital, a Santa Casa, está participando de um estudo que veio da prefeitura, veio da secretaria, organizado por eles, e eles têm feito isso em vários hospitais, né? O nosso não é o único, e é uma testagem da equipe para ter uma noção da positividade, né? Tem sido feito da forma como a secretaria enviou. Então, foi feito aleatório, né? Desculpa, hoje, por exemplo, uma enfermeira minha falou comigo, eu já colhi meu exame, eu não sabia nem que ela ia colher, né? E aí uma outra enfermeira falou assim, essa enfermeira que foi sorteada para fazer o exame, ela é uma enfermeira, inclusive, que não é da área da CCH, que está lá na assistência do COVID, né? As minhas enfermeiras que estão no dia a dia do COVID, elas não foram sorteadas, mas volto a dizer, foi sorteio e foi feito pela secretaria. Isso é um estudo para ver a prevalência, e o que precisa ficar muito claro para a gente é o seguinte, se eu hoje tiver um exame positivo no sangue ou um teste rápido, uma IgG positiva, eu não posso mudar em nada o meu comportamento, nem dentro do hospital, nem fora do hospital. O exame ele é um exame de uma avaliação, um inquérito epidemiológico, mas isso não vai mudar a nossa conduta aqui dentro. Então, se o meu exame é positivo ou negativo, eu tenho que continuar com os mesmos cuidados, de usar máscara, higienização das mãos, a distância de um para o outro, o cuidado na hora de pegar o ônibus para ir para casa, o cuidado no supermercado, né? Então, isso não muda, né? Fazer exame de todo mundo ainda não é a nossa realidade, né? Não existe justificativa para fazer exame de assintomático, né? Como eu falei, se eu fizer um exame hoje do PCR no meu nariz, vai dar negativo porque eu não estou sentindo nada. Então, esse inquérito é um inquérito epidemiológico da secretaria. Não sei se depois vai haver algum outro desdobramento, né? Se vão fazer de mais pessoas, mas a Santa Casa está participando, como outros hospitais também participaram, e pode ser que tenha uma fase seguinte a ele. Tem uma outra pergunta aqui, doutora Cláudia. Qual a importância do diagnóstico prévio do paciente na UPA ou posto de saúde antes de ser encaminhado para a Santa Casa BH? Quando ele é diagnosticado já com COVID, ele já vem com o teste pronto e ele já vai para a enfermaria de exame positivo, de pacientes com exames positivos. O que acontece é que nas UPAs
Muitas vezes o exame é coletado, sim, já é coletado o PCR lá na UPA, mas o paciente é transferido antes desse exame ficar pronto. Então, quando esse paciente é transferido, a gente já olha num sistema, né, do GAL, que é da FUNED, onde são relatados todos os exames feitos de PCR pelo SUS, e a gente acompanha esse exame assim que ele é liberado, já é passado para a equipe. Então, os pacientes que vêm e são internados nas enfermarias, a gente acompanha já esse exame e assim que o exame fica pronto, a gente já passa o resultado para o médico que está dando assistência na enfermaria. Ótimo. A Vanessa está falando parabéns pela live. Obrigada. A Estael está perguntando sobre médicos e residentes e enfermagem com sorologia positiva na ala respiratória. Tem tido casos? Tem tido casos, sim, né? Mas é muito interessante porque nós temos, no CTI respiratório, por exemplo, a gente não tem tanto caso assim. As pessoas estão tão conscientizadas, né, do que tem que fazer, de como que é a assistência, né? Faz a paramentação direitinho. E eu escutei um relato até de uma secretária. Ou seja, ela está lá na salinha dela, né? Ela não está no dia a dia manipulando o paciente, examinando o paciente. Ela teve um exame positivo para Covid, teve um quadro respiratório leve, né? Já ficou bem. E ela, inclusive, postou para os colegas, falou assim, eu tenho certeza que eu não peguei no meu setor de trabalho. Porque eu tenho certeza que lá eu faço tudo direito. Mas na hora que a gente sai do hospital, a gente muitas vezes distrai, esquece, né? E essa visão dela é muito interessante, porque nós estamos numa fase de transmissão do vírus em que é uma fase comunitária. Qualquer local eu posso ter contato com o vírus. E eu não sei onde que eu peguei, né? E não tem jeito de saber onde foi. Né? Então, o mais importante para os nossos funcionários é fazer aquilo que vocês estão sendo treinados e retreinados, olhar no site da Santa Casa, nós temos tudo lá explicadinho, retreinar, perguntar para o seu supervisor, né? Acionar a medicina do trabalho, né, para que a medicina do trabalho te ajude, tirar dúvidas com a gente e fazer aquilo que é certo. No caso de algum sintoma respiratório, não vir trabalhar, direcionar lá para a Santa Casinha, para o médico do trabalho para ser avaliado. Ah, mas pode ser uma dorzinha de garganta. Pode ser só uma dorzinha de garganta, mas pode ser Covid. Ah, eu tô só com uma coriza e não tive nem febre. Nós já tivemos isso nos últimos anos. Quantas vezes eu e vocês que estão assistindo já não tivemos isso? A grande maioria das vezes são quadros autolimitados, inclusive pelo Covid. Né? Nós temos a grande maioria das pessoas que a gente tem convivido e dos funcionários, né, que não tem nada de mais grave, raramente precisa internar. Então, é um quadro leve, sim. Uma plantonista me telefonou há uma semana, mais ou menos, e falou comigo assim, eu estou de nariz escorrendo e com uma dorzinha de garganta, mas eu não acho que é nada. Eu posso ir ao plantão? A minha resposta foi, não venha. Aí, antes de ontem, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp assim, obrigada por ter me falado para não ir ao plantão. O meu PCR de Covid deu positivo. Ela está ótima, ela tem filho pequeno, os filhos estão ótimos, o marido está ótimo. A grande maioria das vezes é essa evolução que a gente tem. Só que a gente não pode negligenciar e falar que uma dorzinha de garganta, vou fazer um gargarejo. Vai fazer o gargarejo, porque o gargarejo é bom sim, dá um alíviozinho na garganta. Pode ser vários vírus, pode ser bactéria também, né? Dor de garganta com placa de pus, pode ser um tanto de coisas. Mas no momento atual, a gente tem que considerar essa possibilidade de ser Covid. Nós aqui, profissionais de saúde, precisamos fazer o teste para excluir. A população geral não vai fazer teste para todos esses quadros, porque a gente nem tem teste para fazer, né? Então, a orientação continua a mesma. Você tem ali um sintoma gripal, você tem uma dor de garganta. Se você está bem, fique em casa. Se você tem uma febre que não melhora, se a dor no corpo está te incomodando muito, ou se você é idoso e acha que o seu organismo não está bem, perdeu o apetite, está mais debilitado, ou se tiver alguma dificuldade para respirar, procure o serviço médico, seja o SUS, seja o seu atendimento do convênio, para que você seja orientado. Pode ser Covid? Pode. Se for Covid, a maioria das vezes, volta a dizer, vai evoluir bem. Mas podem ser todos os outros quadros como a gente tem em todos os invernos. E os sintomas são muito parecidos, então não tem como saber, né? Pelo sintoma não tem como saber.
Tem uma outra pergunta da Estael, se o uso da N95 passou a ser rotina mesmo na ala não respiratória. Passou a ser rotina mesmo na ala não respiratória. Na ala não respiratória, o indicado é o uso da máscara cirúrgica, né? Porque na ala não respiratória a gente não tem procedimento gerador de aerossol. Mas, se eu estou no hospital geral e tem um paciente que tem, por exemplo, uma traqueostomia e vai ser aspirado, aí isso gera aerossol. Esse paciente não tem Covid, não tem clínica de Covid, mas nós temos que lembrar que existem pessoas assintomáticas que podem transmitir. Então, é por causa disso que mesmo no hospital geral, todos os funcionários têm que usar máscara cirúrgica. E, na eventualidade de um procedimento que gere aerossol, nesse momento da pandemia, o indicado é a máscara N95. E aí eu queria até chamar a atenção para as pessoas que circulam no hospital, né? Nós estamos numa fase muito difícil, né? Um momento difícil, de um grande aumento do número de casos, os CTIs estão lotados, as enfermarias estão cheias, né? As pessoas que vêm ao hospital, o fluxo foi reduzido, porque como nós falamos, a transmissão ela é comunitária. Ela pode ser no supermercado, pode ser no ônibus, pode ser no hospital. Então, as visitas estão proibidas por causa disso, né? Porque pode vir um acompanhante, um visitante lá no hospital geral, que pode ter um quadro assintomático ou pouco sintomático que faça transmissão, da mesma forma que no supermercado ou no ônibus, né? Os acompanhantes, eles foram reduzidos para aqueles quadros que realmente são necessários. O paciente que realmente precisa de acompanhante, ele não fica sem acompanhante, né? Isso é avaliado pela equipe de enfermagem, assistência social e o médico, para que ele fique com acompanhante no hospital geral. Mas a gente precisa que vocês entendam que isso é para proteger o seu familiar que está internado, é para proteger a equipe de saúde que está aqui dentro. E, infelizmente, a gente tem visto muitos acompanhantes que não usam máscara. Que estão se expondo e estão expondo a equipe, estão expondo os acompanhantes. Hoje eu passei na pediatria, né? A pediatria, toda vez que eu vou lá eu falo, as mães sem máscara. Então, assim, que as pessoas tenham consciência, nós estamos num período difícil, período complicado para todo mundo. Os profissionais de saúde estão trabalhando com muito estresse, vocês não têm ideia de como está o estresse dos funcionários, né? Que deixam suas famílias em casa, que tem que pegar ônibus, que tem que se expor no ônibus, que chega aqui, estão lidando com uma situação nova. É uma situação angustiante, é uma situação difícil, que querem dar o melhor de si e que estão dando o melhor de si, porque a gente tem visto isso no dia a dia, mas num estresse muito grande, né? Um estresse de ter contato, de ter que chegar em casa e tem a sua família. E tem a pressão da família, que não quer que ele saia, que tem medo, né, dele pegar e contaminar. Hoje um médico falou comigo, como que eu vou ver as minhas filhas que estão na casa da avó há uma semana? A avó não quer deixar esse médico ir. Né? Tem funcionários de CTI que chegam aqui, colocam a roupa de trabalhar no CTI e que ficam ali no CTI o dia inteiro, às 12 horas, porque aquela roupa de CTI você não pode transitar lá fora. Então imaginem uma pessoa que está ali 12 horas, seja no CTI, seja na enfermaria respiratória, e não pode sair, não pode almoçar lá fora. Tem que ir ao banheiro ali dentro. Não pode ter contato com os outros lá fora, não pode fazer sua hora de almoço lá fora. Não tem restaurante aberto? Não tem mesmo, não. Mas quantos de nós que trabalhamos, que saímos, pelo menos para pegar a marmita lá fora, e nesse momento a gente vê a rua. Respirar um ar, né? Pelo menos dar uma volta no quarteirão, comprar uma revista para levar para o filho que ficou em casa. E aí quem chegou aqui 7 horas da manhã, a banca de revista está fechada. Na hora que sai 7h30 da noite também continua fechada. Né? Quem chega aqui 7 horas da noite vai ficar o tempo todo ali no CTI ou na ala respiratória, não pode sair. Então, a pressão em cima de quem está lá na linha de frente, dos meus colegas que estão na enfermaria, né? Os nossos médicos da enfermaria, os médicos do CTI, toda a equipe de enfermagem do CTI, da enfermaria, os assistentes sociais, os fisioterapeutas, quem leva a comida, quem faz a limpeza, né, dessas áreas. Então, está todo mundo realmente sob pressão, dando o melhor de si, mas trabalhando com ansiedade. Né? E quem tá do outro lado, né, que a gente consiga entender essa pressão que eles estão sofrendo, essa ansiedade, esse medo. Existe medo, sim. Claro que existe medo. Né? E quem mora com o idoso e trabalha aqui 12 horas e vai para casa e que tem que ficar com o idoso, né?
Então, nesse ponto, eu queria, inclusive, parabenizar esses heróis, né? Essas pessoas que realmente se dedicam à saúde e que estão do lado de lá. E que estão sofrendo, sim, muita pressão todos os dias. Ontem eu vi uma médica que é da ala respiratória e falou assim, eu não faço plano para daqui a 3 dias, porque eu não sei se daqui a 3 dias eu vou estar doente. Não é fácil, né? Então, que a gente entenda isso e que a gente mande força, que a gente mande bons fluidos, que a gente mande boas energias, orações, né? Para ajudar essa turma que tá lá. Isso. E procure entender o lado, né, dessa turma, de quem tá aqui, da importância de fazer uma triagem, e mesmo que você tenha outra doença, ir para o hospital respiratório, né? Que entenda isso antes de sair, talvez denunciando, sem saber o que acontece na realidade, né? Eu acho que tá faltando um pouco isso, das pessoas entenderem a realidade para conseguir, inclusive, passar a informação correta para frente. Sim, né? Sim. Doutora Cláudia, tem a Maria tá falando o seguinte, eu tenho 53 anos, diabetes, hipertensão. Se eu pegar Covid, vou morrer ou tem alguma chance de vida? Claro que tem chance de vida, né? Claro que tem. Não é porque você tem uma doença crônica que você vai cair naqueles 3% que ficam muito graves e acabam falecendo, né? Então, não tem que ficar pensando nisso. O que é que nós temos que fazer? Cuidar da nossa saúde, controlar o seu diabetes, né? Controlar qualquer doença que as outras pessoas, né, têm. Então, não é hora de parar de tomar remédio de pressão, nem de diabetes. Cuidar da sua asma. Se a sua asma está bem controlada, a chance de você fazer uma crise de asma e debilitar seu sistema respiratório e aí uma infecção vir e ser uma infecção mais grave, né, também não é hora disso. Então, controle sua asma, seu diabetes, sua pressão, tome seus remédios usuais. Quem não tomou vacina de gripe ainda, vacine-se para a gripe, né? A vacina não protege contra Covid, mas a vacina protege contra influenza, que muitas vezes nessa população que tem maior risco, a gripe ela dá uma baixa, né, no nosso sistema respiratório, favorece que a gente tenha uma pneumonia depois, né? Então vamos nos vacinar e vamos cuidar da saúde. Nada de pensamento negativo. Nós temos que nos apegar à grande população que vence o vírus. É esses casos que a gente tem que se apegar. E aqueles que estão mais graves e que precisam internar, desses nós vamos cuidar e fazer o melhor. Não só aqui na Santa Casa, mas nos outros hospitais que também têm recebido esses pacientes. Isso mesmo, doutora Cláudia. Você falou um pouco aí de acompanhante e visitante, né? Que no caso do hospital respiratório não é permitido. As pessoas têm muita dúvida de como que os familiares podem enviar aí roupas, itens de higiene pessoal e também como que eles recebem esses boletins médicos, né? Porque antes eram dados para os acompanhantes dos pacientes. Para evitar, então, né, a entrada de mais pessoas na Santa Casa, e isso tem sido feito também em muitos hospitais, né? Os boletins médicos, eles têm sido dados por telefone. Então, quando o paciente interna, tem um telefone de referência. E é para aquele telefone que vão ser dadas as notícias. E aí é muito importante que a família passe direitinho esse telefone, né? Que o telefone seja corretamente anotado e que, se a notícia vai ser dada, por exemplo, para um filho, que esse filho dissemine a notícia para as outras pessoas da família. Muitas vezes um recebe, não passa para os outros e os outros questionam o hospital, né? Isso está acontecendo muito. A gente não tem condição de dar notícia para várias pessoas da família. Na verdade, muitos boletins médicos na enfermaria respiratória têm sido dados pelos acadêmicos de medicina, né, que conversam com o médico, e esse acadêmico é que transfere as informações para a família dentro do que o médico avaliou e dentro do que o médico pediu para ser falado. Por que o médico não está ligando diretamente? Porque os médicos estão sobrecarregados. Nós estamos tendo dificuldade de ter médico para poder olhar todo mundo. Então, para que o médico concentre o seu tempo, as suas forças e as suas energias ali, para examinar bem todo mundo, para fazer o melhor pelos pacientes internados, ele delegou, né, essa informação para o acadêmico de medicina. São acadêmicos que já estão quase se formando, a não ser na eventualidade de ter uma coisa que o próprio médico precise comunicar com a família, né? E lá no CTI respiratório, aí habitualmente a equipe médica mesmo, né, que repassa o boletim. Em relação à entrega de roupa, né, dos pertences,
Existe um setor no hospital que é fácil de ser identificado, perto da portaria, né? Tem uma janelinha lá com uma plaquinha, entrega de roupa, entrega de itens pessoais. Então, é ali que a família entrega, é tudo documentado, né? Coloca o nome do paciente, onde que ele está, isso é entregue para o paciente. Os pacientes de enfermaria, a grande maioria já tem vindo com o seu próprio celular, né? E o seu carregador de celular, para que ele tenha a oportunidade de conversar com a família. Então, o celular e o carregador geralmente já vem com ele, e aí depois a família vem trazendo roupa para trocar, né, o shampoo, o sabonete para tomar banho, essas coisas pessoais. E qualquer dúvida pode entrar em contato com o SAC, né? Que é o Serviço de Atendimento ao Cliente, que tem o telefone e o e-mail no nosso site, porque eles fizeram uma ordem, né, de dia para entregar em cada ala, para todo mundo receber direitinho. Então, qualquer dúvida é só entrar em contato com eles. Vamos para mais pergunta aqui, doutora Cláudia. O Francisco está perguntando o que dizer sobre o contágio quando se está assintomático. Quando a gente está assintomático, pode ser sim que a gente transmita num grau menor do que quando eu estou com mais sintomas. Porque quanto mais sintoma eu tenho, provavelmente mais carga viral eu tenho, e aí eu vou transmitir mais. Isso vale para a maioria dos quadros respiratórios. Então, se eu estou assintomático, eu posso transmitir. É por isso que existe uma série de orientações dadas, inclusive pela prefeitura, né, com o decreto municipal de que tem que usar máscara. Por que tem que usar máscara? Porque se eu estou assintomático, a máscara é mais uma barreira para evitar a transmissão. Eu tenho que manter o distanciamento social, eu tenho que higienizar as mãos para evitar esse contágio. Então, eu não posso falar que quem está assintomático não transmita. É por isso que todo mundo tem que usar máscara, é por isso que os acompanhantes, as mães das crianças internadas têm que usar máscara, né? O acompanhante de um paciente idoso que está aqui tem que usar máscara. É por isso que a máscara virou universal, mas volto a dizer, a máscara sozinha não resolve. É a máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos. Tem um depoimento da Ana Maria. Ela, doutora, sou da cidade de Pedra Branca, Ceará, venho por meio dessa live parabenizar o trabalho de cada um de vocês. Confesso que comecei a segui-los por meio da doutora Filó, quando perdi minha mãezinha em abril de 2019. Suas palestras me ajudaram muito a sair da depressão em que me encontrava. Parabéns a cada um de vocês. E um dia, com muita saúde e paz, irei até aí conhecê-la. Ah, que bom. Doutora Filó realmente é 10, né? Doutora Filó é 1000, né? E eu fico muito emocionada com isso, de saber, né, que lá de longe, lá do Ceará, né, terra bonita, e quando essa pandemia passar, a gente vai voltar a viajar, a gente vai ver as belezas do Ceará, do resto do Brasil, do mundo. Isso, um dia, nós vamos ter tranquilidade para isso. A hora não é agora, né? Mas eu realmente fico emocionada de ver, né, esses depoimentos, e fico emocionada porque eu vejo a luta dos funcionários daqui, né, de todos os profissionais, né, seja lá da diretoria, da superintendência, né, que estão trabalhando tanto para oferecer condição, não só dos funcionários trabalharem, mas de oferecer condição para que a gente tenha aumentado esse número de leitos e receber a população que precisa. Isso. Né? Então, começa lá da diretoria, da superintendência, passa por todas as equipes, né? Todo mundo que trabalha aqui tem um papel fundamental, é o porteiro, é quem está fazendo a limpeza, é quem faz comida. Gente, outro dia eu comi a comida dos pacientes, a comida é uma delícia. Maravilhosa. Né? Eles serviram, a gente estava aqui, né, atribulada, e eu precisei comer aqui dentro, porque não dava nem para sair. Aí falaram comigo, doutora, é a comida dos pacientes, a comida é boa, a comida é uma delícia. Então, que bom que esses pacientes têm acesso a uma comida gostosa, quentinha, bem feita, temperada. Outro dia teve feijão tropeiro, doutora Cláudia, feijão tropeiro saudável ainda. Esse dia eu não estava, né? Tem paciente que até pede a receita pra gente. Ah, que bonitinho. Quando vai pra casa. Ana Maria, vai ser um prazer te receber aqui quando tudo passar, viu? E a gente te apresenta a doutora Filó a doutora Cláudia. Se você vier segunda, quarta ou sexta, eu prometo que eu te levo para ver a Filó, porque eu vejo a Filó toda segunda, quarta e sexta. Então, você me avisa antes. Tem uma pergunta aqui, doutora Cláudia, sobre o tratamento inicial para sintomáticos. A medicina do trabalho da Santa Casa já inicia com ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina nessa fase viral? Não, a medicina do trabalho não tem iniciado, né? Existe um posicionamento da Sociedade Brasileira de Infectologia, que saiu ontem, sobre esses tratamentos iniciais, né, que devem ser feitos não de rotina, né? Nós estamos numa fase em que a gente ainda não tem concluídos estudos de grande peso. Tem um estudo que deve ser publicado até semana que vem,
um estudo da Inglaterra que vai nos trazer, sim, muita luz sobre isso, né? Sobre tratamentos iniciais. Mas o posicionamento oficial da Sociedade Brasileira de Infectologia, saiu 1 a 2 dias também da Sociedade Brasileira de Pneumologia, de que esses tratamentos eles devem ser individualizados, dentro de protocolos e bem avaliados. Então, não tem sido feito de rotina, né? Não vou dizer que não tem sido usados, mas não é usado em 100%, né? Os pacientes que internam, aqueles que internam e que já precisam de oxigênio, existe um estudo que mostra que a sobrevida desses pacientes aumenta muito com o uso de um determinado corticoide. Então, para esses pacientes que estão internados lá nas enfermarias e no CTI, isso já é rotina de ser utilizado na casa, mas fora isso, esses tratamentos com essas drogas que foram citadas têm sido feitos em base individualizada. Só ressaltando que a Santa Casa criou o Centro Especializado em Saúde do Trabalhador, né, que você falou, a Santa Casinha, só para esclarecer, justamente para atender os trabalhadores, os seus funcionários e fazer os devidos testes quando necessários. Sim. A Maria Faria está falando que Deus proteja vocês, guerreiros de Deus, salvando vidas. Nossa Senhora os proteja. Amém. A Estael está perguntando se há risco de contaminação nos refeitórios. Esse povo fica elogiando, tem que doutora Cláudia, respira, doutora Cláudia. Maria, obrigada, tá vendo? A doutora Cláudia, às vezes, ela chora, gente. Porque é muita emoção, né? Isso. Da gente trabalhar nisso tudo, né? De ver a dedicação e de ver o reconhecimento. Né? Inclusive, se você respirar aí, a Maria também tá falando, abraço ao doutor Tarcísio, daqui da minha cidade. Deus abençoe e ilumine. Depois você conta pra gente qual que é a sua cidade, Maria, pra gente falar com ele. Doutor Tarcísio é outro, né? Que tem o coração desse tamanho, né? O coração dele quase não cabe dentro do peito, né? Isso mesmo. Doutor Tarcísio teve Covid. Ele teve? E teve brando, light, super tranquilo. E vou contar a idade dele, Tarcísio já tem 60 anos, então já é do grupo, né? Risco. Que poderia complicar. Tarcísio teve assim, uma febrinha, um mal-estar, passou. Então, não fiquem na cabeça achando que só porque tem 60 anos que vai ter problema. Isso mesmo. Né? E eu não estou quebrando sigilo médico, porque ele contou para todo mundo, exibiu o exame dele, falou, viu, eu fiquei super bem. Então, é assim, a gente tem mesmo que ficar super bem. Eu já não sei nem mais qual era a pergunta. Risco de contaminação no refeitório. Risco de contaminação existe em todos os lugares em que a gente estiver num distanciamento menor, né? Se tem alguém sintomático, não pode vir trabalhar. E, é claro, não vai nem frequentar locais onde tem outras pessoas, né? O que a gente tem pedido é para as pessoas fazerem um rodízio maior, né, na hora de frequentar o refeitório, porque a gente não tem um refeitório aberto, né, muito grande para todo mundo. Então, fazer um rodízio maior. A gente tem, inclusive, nos locais de enfermaria e de CTI, a gente tem tentado alocar, permitir a possibilidade de comer, né, seja num quarto de plantão, seja numa salinha de reunião, né? Claro que isso é uma coisa que não é o ideal, mas para a gente evitar a concentração. E aí, então, logo que alimenta dentro desses quartos, chamar o pessoal da limpeza para poder limpar logo, para evitar bichinhos, né? Formiga, né? Tem um nome bonito que eles chamam de animais sinantrópicos, né? Então, para evitar que esse resto de comida chame algum bichinho para ali, né? Uhum. Uma outra coisa importante é nos quartos de plantão, né? Para que as pessoas, infelizmente, tenham que dormir de máscara. Uhum. Porque na hora do merecido descanso da noite, né? Como o quarto de plantão dorme mais do que um, né? A gente tem quarto de plantão que dormem várias pessoas, para que as pessoas coloquem a sua máscara de pano, que não vai incomodar, e durmam ali de máscara de pano para ajudar nessa proteção. Ótimo. A Lucimara está falando empatia, solidariedade, generosidade e respeito a todos da linha de frente. Muito obrigada. Em nome de todo mundo que está lá na linha de frente agora, né? E todos os dias da semana, 24 horas por dia. Isso, obrigada, gente. A Sene está falando, minha mãe tem efizema pulmonar e demência. Ela deve ir à consulta de rotina para o controle. Ela está muito bem, seria só rotina mesmo. Ela deve ir? Depende do que ela toma de remédio, depende do tanto de tempo, né, que ela não consulta. Então, se você conseguir um contato com o médico dela por telefone, que vai saber te orientar melhor, porque se ela tem um enfisema, uma demência, que estão bem controlados e ela foi ao médico há pouco tempo, não tem necessidade de voltar.
Mas se são muitos remédios, se foi mexido no remédio, aí tem que ser avaliado, né? E uma outra questão importante é que, pelo fato dela ter demência, talvez ela precise renovar alguma receita, né? Então, de ver com o médico, né, se realmente ela precisa ir ou se só você consegue conversar. Tá. E uma pergunta interessante aqui, Birosca, mesmo depois de já ter curado da Covid, tem possibilidade de contrair novamente? Ainda não sabemos. A gente ainda não sabe quanto tempo essa imunidade, esses anticorpos que a gente cria, vão perdurar. Saiu um estudo há cerca de 10 dias falando que provavelmente, né, essa imunidade dure poucos meses e que depois a gente fique susceptível. Isso são estudos ainda iniciais, a gente ainda conhece pouco desse vírus, né? Pode ser que a gente tenha uma queda de anticorpos, mas que ainda exista uma memória que nos proteja durante um pouco mais de tempo. Então, a gente ainda não sabe. O que a gente sabe vamos nos proteger, né? A indústria farmacêutica tem trabalhado demais na obtenção de vacinas, tem várias vacinas sendo estudadas e a gente acredita que pode ser necessário, sim, que a gente tome vacina para o novo coronavírus todos os anos ou a cada 2 anos, 3 anos, a gente ainda não sabe quanto tempo também essas vacinas vão fazer efeito, mas pode ser que sejam vacinas que precisem ser tomadas como a gente toma a vacina da gripe todos os anos. Nós ainda não sabemos. A Daglia, que é psicóloga aqui da Santa Casa, está acrescentando uma informação que a equipe de psicologia vem atendendo por telefone as famílias dos pacientes dos CTIs respiratórios, cuidando dos impactos psicológicos que o adoecimento do paciente e das notícias médicas causam. Perfeito, né? A equipe de psicologia tem ajudado muito, a assistência social também, e a equipe de psicologia tem ajudado muito também no atendimento aos funcionários, né, que estão carregando esse peso, essa ansiedade, esse estresse. Então, a equipe de psicologia também tem atendido os funcionários e isso tem sido muito importante. Importantíssimo. Vou fazer mais 3 perguntas e a gente encerra, doutora Cláudia. O Francisco está falando qual exame devo fazer para saber se estou contaminado. Uma vez que tive contato com pessoas positivas para Covid, porém estou sem sintomas. Estou na linha de frente também. Um forte abraço ao doutor Leandro, 13º andar, que cuidou muito bem do meu pai. Depende do tempo que você teve contato, né? Se você teve contato com as pessoas e já deu aí mais de 10 dias, o exame para você fazer, o ideal, se você quer saber se você desenvolveu ou não imunidade, já que você está sem sintoma nenhum, é colher uma sorologia para fazer um IgG ou uma sorologia combinada de IgG, IgA e IgM, que dosa o pool, quer dizer, o completo. Ótimo. A Ana Maria falou, que linda, doutora, sua emoção, confesso que me emocionei também, bastante. A Dulce está falando, acredito nas lives da Santa Casa, obrigada. Obrigada, Dulce. A Fabiana, Deus abençoe e proteja vocês, que sim, são os verdadeiros heróis da humanidade. Parabéns a todos, desde os médicos, enfermeiros, profissionais da limpeza, todos. Muito obrigada. A Lucimara, parabéns a toda a equipe de enfermagem, que sem dúvida nenhuma tem sido o suporte fundamental. Sociopsicult. A Maria, Maria mais uma vez, Maria. Vocês são muito humanos, anjos de Deus. Rezo todos os dias por vocês. Amém. E a Maria Laura, Deus abençoe você sempre. Sempre com excelente trabalho. Muito obrigada. Bom, eu só queria completar até de uma outra pergunta que já veio, de que às vezes o paciente é internado com outro diagnóstico e aí alguns dias depois ele desenvolve um quadro respiratório, isso, né? O coronavírus, ele pode ficar incubado, ou seja, sem dar sintoma, durante um período aí de 14 dias. Então, eu posso hoje ter contato com o coronavírus e ficar sem sintoma e desenvolver daqui a 2 semanas só. Então, algumas vezes acontece de algum paciente internado, por exemplo, com uma erisipela, né? Que é uma infecção na perna, e aí ele evolui com algum sintoma respiratório, algum acompanhante evolui com algum sintoma respiratório, né? E aí, esse paciente, então, se ele tem sintoma respiratório e não tem motivo, né, não tem outra justificativa para esse sintoma respiratório, ele precisa ser transferido, vai ser feito teste para ver se é Covid ou não. E aí existe um questionamento se está indicado fazer exame de todo mundo. A gente não faz exame de todo mundo, porque, como a gente falou lá no início, os exames não são 100%. Então, se eu fizer um exame hoje em mim sem sentir nada, esse exame não vai dar nada. O que a gente precisa é reforçar com as equipes do hospital inteiro, com os acompanhantes, com quem porventura entre no hospital,
que a gente precisa seguir todos os protocolos vigentes. Então, a equipe está usando máscara cirúrgica porque pode ter alguém assintomático que pode transmitir para a equipe. Ou a equipe está ali sentada fazendo uma evolução, né, anotando no prontuário do paciente, e aí eu vou usar máscara para proteger o meu colega que está aqui do lado, né? Então, é preciso, sim, o mais importante é ter tranquilidade de fazer o que é certo. Muitos de nós, aqui no hospital, fora do hospital, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, vamos ter contato com o vírus. E muitos de nós, ou a maioria de nós, vamos ter quadros leves, né? A grande maioria vai ter quadro leve, mas que eu não posso transmitir para o outro. Então, que a gente tenha essa consciência, não só aqui dentro do hospital, mas nos trabalhos, né? Nos escritórios fora daqui, no supermercado, no açougue, no metrô, nos ônibus, para que a gente tenha esse cuidado com o outro, né? Porque eu estou pensando não é só em mim, eu estou pensando no outro, naquele que me cerca. Isso, tá? Então, não está indicado sair fazendo exame de todo mundo. Você respondeu, então, ao Cione, que tinha mandado uma pergunta pelo Instagram, que perguntou, quando alguém da enfermagem é positivo para Covid, vocês testam os colegas da equipe? Não, né? Então, né? A gente não testa, mas a gente acompanha e a gente orienta muito que, em caso de qualquer sintoma, não venha trabalhar. Avise a sua supervisão. Se você tem um sintoma respiratório, você não vem trabalhar e você vai lá no serviço da medicina do trabalho na Santa Casinha. Isso. E a Letícia tinha perguntado qual o risco de um paciente sem Covid-19 contrair a doença dentro do hospital. Como eu falei, a gente tem transmissão comunitária, né? Então, a transmissão aqui dentro do hospital ela também pode acontecer, né? Para que isso não aconteça, a gente toma todas, não aconteça ou aconteça o mínimo possível, né? A gente toma todas essas condutas. Da equipe multiprofissional usar máscara, dos acompanhantes serem reduzidos ao mínimo possível, né? E também a troca de acompanhante não ser grande, porque o acompanhante ele vai lá fora, volta, então esse acompanhante ele também pode disseminar. E dos pacientes, né? Que a gente tem uma distância entre os leitos, os pacientes não podem, né, mais ficar juntos, conversar no corredor, a brinquedoteca, por exemplo, onde as crianças brincam, a brinquedoteca está fechada, né? Porque a gente não pode, a gente tem que evitar ao máximo qualquer aglomeração e manter esse distanciamento. Distanciamento é importante porque mais para frente a gente vai se abraçar. Aí a gente vai se abraçar com mais tranquilidade. Se Deus quiser, espero que não demore muito, né, doutora Cláudia? Infelizmente a gente ainda tem aí várias semanas, né? Eu falo que não adianta me perguntar se está no pico. Nós estamos no pico, eu não sei se a gente está no pico, mas nós estamos na grande fase de subida de casos e mesmo quando a gente atingir o pico, esse pico não cai de uma hora para outra. Então, o mês de julho vai ser um mês muito complicado ainda, infelizmente. Né? A gente espera aí que de agosto para frente o número de casos comece a cair e a gente volte um pouco mais à nossa normalidade ou do nosso novo normal. Isso. Se Deus quiser. Muito obrigada, doutora Cláudia, mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Obrigada a todo mundo aí que nos assistiu. A gente está terminando mais uma live do Grupo Santa Casa, ao vivo no Facebook. E para você que nos acompanhou e quer sugerir algum outro tema para as próximas lives, por favor, deixe nos comentários que a gente tem feito várias lives com sugestões aí de pessoas que estão nos assistindo. Antes de terminar, eu quero só deixar um recado. A Santa Casa BH é o maior hospital 100% SUS de Minas e um dos hospitais referência em coronavírus. Por isso, mais do que nunca, precisamos da sua ajuda. Entre em contato com a nossa central de doações no telefone 3274-7377 ou deixe sua mensagem "Quero doar" no WhatsApp 995796139. Eu lembrei de uma coisa, porque a gente respondeu muita pergunta, né, da internet e tem havido algum questionamento se os hospitais que atendem Covid ganham mais porque estão atendendo Covid. Verdade. Né? Chegou, inclusive, um vídeo que é de outro estado, não é daqui, falando que o hospital ganha R$18 mil por um diagnóstico de Covid. Não existe isso de R$18 mil em lugar nenhum do país. Não existe. Existe, sim, uma remuneração diferenciada para o leito respiratório, seja enfermaria ou seja CTI. Mas por que existe isso? Porque esse leito respiratório gasta-se muito mais na assistência dele do que na assistência de um outro paciente não respiratório.
Todos os profissionais têm que usar máscara, têm que usar luva, isso tem que ser trocado, né? Você toca num paciente com luva, você tem que trocar a luva para ir para o próximo. A máscara cirúrgica, ela é trocada, né? A N95, o avental, o capote que você está usando, isso vale para a equipe toda, né? Então, esse leito respiratório, ele é um leito, sim, que custa mais. E é por isso que os governos estão remunerando um pouco mais esses leitos para que seja provisionado o que é necessário para assistência, tá? Mas não é nada disso, né, de valor exorbitante, não. É para cobrir o custo respiratório, o custo da assistência, que é sim maior. Mas cuidado com essas informações, porque realmente, né, a gente tem visto muita coisa sendo falada que não é realidade. E o que é realidade, a gente tem muita tranquilidade, muita transparência de sempre falar. Isso. E como a gente dividiu o hospital, né, como você começou falando, doutora Cláudia, então mais do que nunca a gente precisa da ajuda, né, de quem pode. Então, se você puder ajudar, acesse santacasabh.org.br/doações. Juntos somos mais fortes. Obrigada mais uma vez, doutora Cláudia. Obrigada a todo mundo que nos assistiu e até a próxima live. Um abraço. Um abraço.